Então, ficou aqui pensando, qual seria o país mais escroto do mundo? Competição acirrada, né? Tem muitos, muitos, muitos. Mas eu sou um homem cheio de paixões controversas, turbulentas, né? Sempre flertando com o radicalismo. Então vamos lá, vamos lá. O país mais escroto do mundo é os Estados Unidos. Claro, claro, óbvio que é os Estados Unidos. Porque sabe o que é? É a lei do yin e do yang, das compensações, dos vasos comunicantes, né? Tudo que tem um lado muito forte tem que ter o outro lado muito forte, né? Tipo assim, a minha imensa inteligência emocional tem... Não, a minha inteligência emocional é outro assunto. O assunto é que é o seguinte, eu não tenho nenhum país no mundo que tenha me influenciado mais culturalmente, especialmente culturalmente, praticamente só culturalmente, mas também de certa forma politicamente, digamos assim, né? Do que os Estados Unidos, né? Os meus maiores ídolos, os meus faróis, meus luminares, os homens e mulheres que conduziram o meu pensamento primordialmente são norte-americanos. Henry David Thoreau, o autor de Walden, né, A Vida nos Bosques e de Tratado da Desobediência Civil, o filósofo e mentor dele, o Emerson, né, que é o cara que fundamentou o transcendentalismo, uma doutrina chamada transcendentalismo, da qual eu me sinto muito adepto, o Herman Melville, que escreveu um dos livros que realmente mudou a minha vida, que é Moby Dick, né, Moby Dick, em português, o Walt Whitman, né, um dos maiores poetas de todos os tempos e provavelmente o maior poeta norte-americano, o Edgar Allan Poe, com as suas sombras, luzes e sombras e as suas turbulências, né, o Allen Ginsberg, o poeta de Uivo, né, toda a geração beat, o Allen Ginsberg, o William Burroughs, o Lawrence Ferlinghetti, o Gregory Corso, né, o Jack Kerouac, que mudou totalmente a minha vida, porque eu traduzi o livro On the Road, e a partir da tradução de On the Road, a minha vida, que era até então de um jornalista, tomou uma outra dimensão, né? E, é claro, Bob Dylan, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu escrevo, tudo que eu produzi na minha vida até hoje, intelectualmente falando, é sobre a égide do Bob Dylan. Portanto, eu, por um lado, sou um americanófilo. Mas você sabe, esse canal é sobre o Brasil. Por que então que eu estou falando nesse domingo, tentando estragar o teu domingo, como sempre, dos Estados Unidos? Porque é só por causa da minha obsessão pelo Bob Dylan, pelo Jack Kerouac, pela geração Beat e pelos seus precursores, que foi aqueles que eu citei antes, Thoreau, Whitman, Melville, né, os transcendentalistas, isso que eu não citei ainda vários, né, o Jack London, o John Muir, né, o Scott Fitzgerald, né, muitos caras, o John Fante, né, muitos escritores, né, a Emily Dickinson, né, finalmente uma mulher, né, a Emily Dickinson, a Susan Sontag, a Annie Leibovitz, né, todas mulheres, até a Joni Mitchell é canadense, mas vamos combinar, né, que Neil Young e Joni Mitchell são canadenses, mas assim, só nasceram no Canadá, né, porque é os Estados Unidos que fez com que a obra deles aflorasse, né. Bom, esses caras, homens e mulheres, mudaram totalmente a minha vida e eu me obcequei de tal forma pela obra deles que eu acabei me aprofundando no estudo da história dos Estados Unidos. Eu já contei isso em alguns outros lugares e quero repetir aqui por conta dos acontecimentos que estão em andamento nos Estados Unidos, o país mais escroto da face da Terra. Bom, então eu mergulhei tanto e me aprofundei tanto na história da vida pessoal de muitos desses caras, que acabei estudando muito a história dos Estados Unidos, desde a chegada dos Pilgrims. Até que um dia eu li um livro que eu já mencionei muitas vezes, chamado Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Tem até uma cópia dele ali. Aqui nem é o meu escritório, aqui é um lugar onde eu estou de passagem. Eu sei que está durando essa passagem por aqui, mas não é o meu escritório. São os livros da minha mulher, nem são os meus livros esse aqui, mas tem ali Enterrem Meu Coração na Curva do Rio.
que é do Dee Brown, né? Que é um livro-chave na minha vida e de todo mundo que o leu, porque além de tudo eu também estudei bastante, sabe, bastante a história do Velho Oeste americano, porque os Estados Unidos conseguiu transformar aquela marcha genocida pro Oeste, né, aquele assassinato em massa de seus indígenas, né, em uma aventura épica, né, nos filmes de Hollywood, em livros extraordinários do Bret Hart, do Mark Twain, do próprio Jack London, né, se bem que o Jack London é posterior, né, contando como é que foi essa marcha para o oeste, o cinema americano, o filme de faroeste, o Clint Eastwood, o John Ford, né, os grandes, o Robert Aldrich, tantos incríveis cineastas que filmaram essa saga do Destino Manifesto, né, da marcha para o oeste, né? E aí quando eu li o Dee Brown, que é o livro que conta o massacre dos indígenas americanos e como ele foi perpetrado e como ele foi pensado e planejado em Washington, como foi um extermínio deliberado, como foi uma ação genocida planejada, foi de propósito, que eles mataram e tentaram exterminar e riscar da face da terra os indígenas, os povos originários que habitavam o que hoje é os Estados Unidos, que a coisa começou assim e tal. Mas sempre começou a se movimentar dentro de mim. Mas a questão é que esses americanos radicais que eu citei, fora que eu ainda não citei o Abe Hoffman e o Jerry Rubin, que foram dois dos líderes da Revolução Contracultural nos Estados Unidos nos anos 60, esses radicais aí que eu cultuo e venero, eles sempre tiveram que enfrentar o lado escroto, repugnante, armamentista, belicista, poluidor, vomitativo, canalha dos Estados Unidos. Porque talvez não exista no mundo nenhum, no recente, nenhum país tão canalha quanto os Estados Unidos. É claro que existe, né, cara? É claro que existe. É claro que isso é fruto aqui da minha revolta com o fato de que esse escroque, esse escroto, esse cidadão de 20ª categoria, esse sexista, machista, imundo, esse fracasso ambulante, esse perdedor ambulante, que é o Donald Trump, só podia se chamar Donald, porque o meu grande amigo Vicky Muniz considera o Walt Disney, por exemplo, um dos maiores artistas do século XX. Uma vez ele me disse que achava até que era o maior artista do século XX, mas ele é dado a radicalismos que nem eu, né? Mas eu, particularmente, tenho nojo do Walt Disney, eu vomito pro Walt Disney e pra criação dele, porque eu conheço a história do Walt Disney, e vai lá ver o meu episódio aqui, o Walt Disney no Brasil, a criação do Zé Carioca, pra tu ver que tremenda escroto que era. Mas pelo menos era um escroto gênio, porque o Donald Trump é um escroto, só escroto e escroque, que falhou e fracassou em tudo que fez na vida, E é o cara que tentou, como nunca nenhum outro antes, conspurcar e derrubar a democracia americana, porque os Estados Unidos, mesmo sendo o país mais canalha do mundo por um lado, é, por outro lado, o melhor país do mundo. O país do individualismo, da liberdade individual, o país de uma indústria cultural extraordinária, o país do blues, do jazz, do soul, né? O país do rock and roll, o país do Elvis Presley, o país que mudou o mundo com sua cultura extraordinária, vivaz, intensa, dinâmica, com seu cinema inigualável, com a sua literatura, fora a literatura policial que eu nem citei, né? Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Chester Himes, né, cara? Aquele hard-boiled detective, como chama, né, cara? Aquela literatura máscula, né? Sem falar no Tom Wolfe, sem falar no Thomas Wolfe, sem falar no Norman Mailer, né, cara? Então a contribuição cultural dos Estados Unidos e para a liberdade da mente, para o individualismo é inigualável. Mas os Estados Unidos é o país que, aliás, perdeu na guerra do Vietnã. Perdeu no Vietnã, bando de loser, que finge que ganhou a Segunda Guerra Mundial e que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética na época, né? Eles só ganharam no cinema a Segunda Guerra Mundial, que entrou tardiamente na Primeira Guerra Mundial, levando a gripe espanhola, que a gripe espanhola não era espanhola, a gripe espanhola nasceu no Kansas, nos Estados Unidos, e os soldados americanos que levaram a gripe espanhola para lá, quando entraram tardiamente, feito uns cagalhões,
na Primeira Guerra Mundial. O país da guerra hispano-americana sólida, o país que invadiu Cuba antes, o país que bloqueou Cuba do jeito mais vil e rasteiro, né? O país que destruiu a América Central, Guatemala, El Salvador, o país do Ronald Reagan, o país do Nixon, o país dos Bush, um país de escroto, elegido por escroto, porque o que tem de escroto nos Estados Unidos, o que tem de escroto, aquela Middle America, eu conheço 49 dos 51 países, dos 51 estados americanos. Só não conheço o Alasca e a Patagônia, que aliás são os dois que eu mais queria conhecer, que nem são deles. Roubaram o Havaí, mataram o rei e a rainha do Havaí, compraram o Alasca da Rússia, mas também por meanos assim, né, cara? Compraram toda a Louisiana, né? E roubaram todo o resto. Roubaram do México na Guerra Mexicana. Roubaram do México o Texas, o Novo México, a Califórnia. País ladrão, país repugnante, país escroto, país nojento, país que deu e apoiou todos os golpes militares nos anos 60, no Cone Sul, no Brasil em 64, na Argentina em 73, não me lembro bem a data, acho que 73, no Uruguai, no Chile, país escroto, país canalha. E aí, só que daí eles sentiram essa ameaça lá dentro, com esse escroque, com esse canalha que é o Donald Trump, que incentivou a invasão do Capitólio. Primeira vez que a bandeira confederada daqueles merda do sul dos Estados Unidos, aqueles escravistas, aqueles bosta sulista, covarde sulista, Yankee, aqueles covarde que levaram uma surra do norte, que até hoje não se recuperaram, invadiram com aquela bandeira confederada, nojenta, repugnante deles, o Capitólio. E agora o cara tem chance de novo de ser eleito por um bando de canalha, porque assim como tem 58 milhões de canalhas que votaram nesse ser desprezível, repugnante, nesse Bozo, teve lá 70 milhões que votaram nesse Trump. E aí, como sei lá quantos minutos tem aqui, nem tô vendo aqui, 12 minutos, e eu já ensino o saco, às vezes eu fico pensando, os Estados Unidos e esse mundo merecem mesmo o Donald Trump. Nós não merecemos Donald Trump, essa lista de pessoas, de artistas, aí que eu citei, nós não merecemos Donald Trump. Agora o mundo, os Estados Unidos, a Middle America, o Texas, eventualmente até a Califórnia, né? Porque a Califórnia já elegeu o Nixon e o Reagan como governadores, né? Entendeu? A Califórnia que foi o lugar do Verão do Amor, o lugar do Grateful Dead, do Jefferson Airplane, Haight Ashbury, né? Summer of Love, 67, hippies, cacete, né? Elegeu esses caras. Aliás, o Nixon nessa mesma época. E o Reagan também. Então, cara, o que eu vou te dizer? Eu vou te dizer que... não vou te dizer nada. Eu vou te dizer que se ele ganhar, ele é o retrato desse país escroto, canalha, desprezível e vomitativo que é os Estados Unidos. Só que tem outros Estados Unidos, né, cara? Tem os Estados Unidos do Mayflower, né, cara? Tem os Estados Unidos transcendentalista, desses caras todos que eu falei. Não vou dizer mais nada. Tomara que eu tenha estragado não só o teu domingo, mas como o resto da tua existência. Pra tu ver como é viver sofrendo e amargurado, que nem eu. Só que pelo menos eu transformo meu sofrimento e amargura em radicalismo e ódio do bem. Porque se eles têm ódio, e aqui estavam aliados, né? Ó, olha os ventos blowing in the wind, ó. Olha os ventos da mudança soprando, né? Porque se eles têm o gabinete do ódio deles, eu tenho o meu gabinete do ódio do bem aqui, porque aqui é do bem mesmo. E se tiver que ter ódio aqui, pode ter. E se tiver que ter confronto, pode ter, porque eu sou da geração dos anos 60 e a gente saiu pro confronto, não saiu? Então, quem sabe se não é hora de novo ir pro confronto, né? Então, aquela velha história, né?
A democracia é o pior regime, exceto todos os outros. Será? Pois é. A democracia né? Só que esse cara conspurcou a democracia. E a democracia americana vai permitir que ele volte? Será que eu vou ter que virar Colorado? Porque o estado do Colorado tem uma ação que ainda não foi julgada, impedindo esse escroque, esse escroto, esse canalha de concorrer. E tu sabe que eu sou uma pessoa tão doente, só para encerrar, que é o seguinte, eu rezo aos deuses de cima, eventualmente até para os de baixo, nesse caso. Será que algum dia eu não vou conseguir cruzar com esse cara na minha frente? Será que não vou conseguir cruzar com ele? Eu gostaria de cruzar com ele. Tô te falando. Filthy rich. Filthy rich. É isso aí. Tomara que todo domingo seja tão horroroso quanto o meu. Tchau.